Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Agora, esse negócio de a gangorra gaúcha, né? Os dois estão bem, assim, no geral. Libertadores, também. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Grêmio está no meio da tabela, mas a 3 pontos do sexto. Mas tudo isso, a gente sempre tem que ter, né, isso em vista, Vitor e companheiros, de que pode acabar tudo ali na frente, rapidinho, porque são Copas, né? Quando é que nós temos a Libertadores agora, as quartas de final. 4 de setembro acaba tudo. Tá, mas aí, vamos lá, quartas de final. Não queremos, mas pode acabar nesse mês de agosto, não pode? Para mim os dois estão fora já. Pode acabar tudo no mês de agosto. Aí temos a Copa do Brasil, que a gente quer que termine num clássico Grenal. Mas daqui a pouco também termina. Porque as Copas são assim, né? Tá, mas aí é o seguinte... Tá tudo bem, tá ótimo. Tá. O que fica não adianta. Mas tu não tem como fazer diferente, na minha opinião. Não dá para criticar. E ontem o Grêmio jogou... O que fica é resultado. Que fica é resultado. Não, ok, mas eu quero dizer o seguinte, ontem o Grêmio jogou com os titulares. O Grêmio, o treinador do Grêmio ontem não tinha mais o que fazer, a não ser o que ele fez. Agora os jogadores, só um pouquinho, os jogadores têm responsabilidade no que aconteceu, entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa que vai totalmente ao contrário do que eu penso, mas no fim das contas, tu, Bavaresco, vai me dar razão e todos os nossos telespectadores. O Renato errou em escalar os titulares ontem. Sabe que eu estava pensando nisso? Mas errou por culpa dele. Mas errou por quê? Porque mas assim, ele tinha que botar para jogar. Ele tinha que botar para jogar. Beleza, concordo contigo. Mas então faz um jogo treino que ninguém vai ver contra... Me diz um time aí, escolhe um time aí daqui da região metropolitana, o Cruzeiro. Eu acho que foi um jogo treino ontem. Quase isso. Sabe por quê? Ontem foi quase um jogo treino. Mas é que daí é numa competição, né? Sim. É arriscado. Porque assim, quando o treinador vai para a entrevista coletiva e diz que o Grêmio não tem obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio joga 3 competições e daí não tem obrigação de vencer. Tá, mas isso como é que os jogadores... Isso foi pós-jogo, né? Pelo amor de Deus, isso aí é um discurso antigo. Isso aí, o Rogério... Qual é a razão de ele ter colocado os titulares ontem? Só para treinar. Para treinar. Não. E ele disse isso. Isso é um discurso, meus amigos. O Grêmio não corre nenhum risco no Brasileirão de cair. Não, mas não é cair. É que o Grêmio está numa posição que, para ele, Grêmio, é uma posição... Não deixa de ser, olha, eu não vou usar a expressão, vou dizer quase vexatória. Exatamente, quase vexatória. Perfeito. É muito tá? Mas não pode. Então, ontem o Renato usou os titulares por uma única razão, é a minha convicção, evidentemente, para vencer o jogo. Para não correr risco nenhum e vencer o jogo. Não, claro que ele não queria perder, né? Ele não botou os titulares para empatar com a Chapecoense em casa. Tu tá com meia razão, mas a principal razão, se tu tivesse assim, tu prefere assim, tu tem 2 jogos para usar os titulares. O Flamengo no Rio, que é um jogo muito mais difícil, ou a Chapecoense em casa. Tá, mas o Grêmio não tem jogo na sequência? Se não tivesse, tô fazendo hipótese. Se não tivesse, o que ele teria feito? Ontem teria jogado com os reservas e jogaria com os titulares. Tá bom. Porque ele não estava tão interessado, tu estava colocando que ele botou porque estava muito interessado no resultado. Não, claro. Botou porque tinha que jogar. Mas Bavaresco, ele não pode usar os titulares no sábado contra o Flamengo. Só por isso que ele botou ontem. Mas então, mas ele tinha que buscar 3 pontos em algum desses jogos. É óbvio que ele queria. Então. Mas não é que tu tá. Mas desculpe, eu estou discordando de ti, estou concordando com. Claro que o Grêmio sempre quer ganhar, até quando põe os reservas. Não, mas isso mas o que eu estou dizendo, o objetivo dele principal não era esse. Tá, mas é que, por exemplo, assim, o Inter. É minha leitura. O Inter vai provar domingo do veneno do Grêmio. Do Grêmio não, que o Grêmio foi vítima. Do Grêmio foi vítima. Do veneno que o Grêmio tomou. Isso. Tá? O Inter vai jogar amanhã um jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Sim. Por mais que o Cruzeiro e vai se ver obrigado a botar os titulares contra o Corinthians domingo. Por quê? Porque na metade de semana não tem absolutamente nada para fazer. Perfeito. Só que aí é o Corinthians. O anímico do jogador ele vai ser um pouquinho maior só porque é o Corinthians. Mas o pensamento
tá lá na outra semana Com certeza. contra a equipe do Flamengo, pela Libertadores. Não tem, gente, esquece. Ontem, assim, ó, o Jean-Pierre é um garoto. Mas não tem jogo durante a semana. É por isso que o Grêmio usou Tu tem, titulares tu ontem. tem, mas- É só por isso, pra treinar. Mas não não é porque só- queria pensar numa Mas competição. certíssimo, Não. tá certíssimo. Ontem eu falei pro Jean-Pierre. eu concordo em parte com vocês, mais com o Bavaresco. Mas eu discordo frontalmente disso. O Jean-Pierre, eu falei pra ele assim, eu ó. continuo entendendo que Não, e o Grêmio- tu tem 2 jogos, tá? Tu tem obrigatoriamente que poupar os teus titulares. Porque tu tem quanto? 72 horas depois tu tem um jogo. Importantíssimo. Tá? Não, foi o que o Grêmio fez. O Grêmio Mas fez então, o que mas não é pra... Só que a cabeça do... Não é para fazer os caras correr. Não, é porque ontem- tu precisa ter, né, o Renato máximo jamais de garantia. diria antes do jogo, o resultado não interessa. Óbvio, Não, claro que não diria. óbvio. Mas deixa eu só fazer uma leitura. Mas ele vai dizer depois, Mas porque posso- aí... Posso fazer uma comparação? Aí é pra se desculpar, O Grêmio né, fez 1-0 aos 6 minutos e nos 3 minutos seguintes o Grêmio deu 4 toques de calcanhar de 4 jogadores diferentes. Coisa que o Grêmio na Libertadores, eu não lembro do jogo lá em Assunção. Foi em Assunção, né? Foi. O Grêmio ter dado um toque de calcanhar, assim, que não fosse muito necessário. O Grêmio deu 3 assim, em sequência. É isso aí. O que deu? Gol. Tem um outro detalhe. Tem Mas outro um desses detalhe. toques de calcanhar mas resultou eu no não contra- tô- eu não- tô dizendo a cabeça dos Pra jogadores. mim, Claro, o eu não discurso- estou discutindo a respeito disso. É claro que qualquer time grande, quando vai pegar um time menor e que está numa zona de rebaixamento... Não, e quando tem outra competição lá. Não, tudo bem, eu concordo com tudo isso. A única discordância que eu tenho de vocês é que vocês acham que o Renato não quis buscar o máximo Não. de garantia para os 3 pontos ontem. Não Quer foi ver? isso. Eu vou te Ah, dizer. eu tenho vou te dizer absoluta o seguinte. convicção que sim. É que assim, ó, pra mim. Acho que ele quis mais a exibição do que os 3 pontos. É. Mas exibição como? Se ganha da Chapecoense com os titulares de 2-3-0, é meio assim, ó. Tá aí o time que a vocês gente queriam. tá aqui o time, ó. A gente não consegue brigar pelo brasileiro porque não- a gente prioriza as Copas com esse time. Se a gente Eu- tivesse eu- como usar ele é só desse no contexto. Tem uma coisa brasileiro. que eu penso. É assim, ó, Vocês é acham que o eu Renato está vejo- satisfeito com essa posição que está o Grêmio? Tá, Claro que tá, tá. Pra mim Não, o que tá. nós estamos falando? Pra mim tá. Posição do Grêmio. Pra mim tá. Não, posição não. Pra mim tá. Ó, Pra mim tá. Porque, assim, ó, eu vou dizer de novo pra não vocês. pode estar, Diogo. Tem uma Qual é coisa a assim, ó, posição do Grêmio não na é- tabela? Não é, 13º. não Como é é que vai estar desrespeitar, satisfeito? não é Chega da final, desrespeitar, justifica, Rosane. não é desrespeitar quem tá nos assistindo, tá? Não é isso. Mas é que há um abismo entre quem tá nos assistindo e quem tá lá no dia a dia, que é o meu caso. Então, quem tá lá vendo e eu, tem um abismo do que tá acontecendo, do que tá vendo. Eu tinha certeza que o Grêmio não ganhava o jogo quando o Grêmio chegou na arena. Absoluta certeza. Sim, por quê? por quê? Porque a primeira coisa que eu perguntei pro Jean-Pierre quando ele parou na minha frente foi: e aí, Jean, como é que tu pensa no Campeonato Brasileiro hoje? Ele disse assim: cara, é loucura, não tem como eu pensar. Porque tem a Copa do Brasil, o Grêmio tá na semifinal e o Grêmio tá nas Ele quartas. falou isso? ali. Sim. Cara, é uma loucura eu, Tá, mas eu aí trocar nesse ficha, pensa- eu ter foco só numa Tá, competição. mas vem cá, nesse pensamento não pode jogar então, porque o Pode. reserva também vai ter mas foco Não, lá. o reserva quer jogar o Brasileirão. Posso te Quem que dar- foi que eu entrou vou com te mais dizer- Eu não vou te dizer discuto uma isso coisa, com vocês, Rogério. eu não discuto isso Olha com a vocês. fome do Luan e a fome Tá. do Tardelli. Não, Mas- eu concordo. Nossa, entraram Olha aqui, ó. uma rotação acima. Isso eu não discuto com vocês. A minha discordância com vocês não é nesse plano. Eu concordo que o jogador está focado mais lá, tá falando tudo do isso. Renato. Exatamente mas isso. eu- A nós minha nunca vamos discordância saber, com vocês é justamente isso. Por que, que o Renato escalou o time? Vocês acham que foi apenas para dar movimentação para os jogadores? Foi. O Bruno acha que é para exibir o que é o time titular. Foi porque se tivesse jogo quarta-feira ele ia botar os reservas. Ok, mas não tem, Bavaresco. A realidade Então é ele botou essa. os titulares. Ele tem que Só por isso. ele tem que poupar os jogadores próximo do jogo importante que ele tem. Então, então, Tá? mas ninguém Então discorda esse jogo, além de, claro, ele ter que movimentar os jogadores, tudo bem, tá? Ele queria ter já saído, ele queria os 3 pontos Ok, para sair tá, dessa posição eu não incômoda. vou- eu Então não tu tá vou- querendo me dizer que se o Grêmio tivesse em quarto, ontem tinha jogado com reservas. Se tivesse em quarto, não tivesse nessa posição, muito provavelmente. Não tem Muito como. provavelmente. Tem que Não, dar rodagem pros caras. então, aí eu concordaria, que aí seria só para dar rodagem pro Mas jogador. é Mas pra olha, rodagem. Deixa eu só dizer sei uma lá, coisa. hein? Deixa- Sei lá se colocaria Rogério, também. ano passado o Grêmio teve, não em 13º, porque ele não largou tão mal, ele largou melhor o ano passado do que esse ano.
Mas ele teve lá no meio da tábua, oitavo e nono durante muito tempo. Quando o Grêmio caiu fora da Libertadores, ele disse assim, ó, eu não estou inventando isso foi fato. Ele disse assim, bom, agora eu vou me dedicar ao brasileiro. Terminou em quarto. Se tivesse mais algumas rodadas, eu falei isso aqui na época, não agora. Talvez tivesse terminado mais na frente ainda. Porque ele ganhou do Atlético Mineiro fora, ganhou vários jogos. Foi contra essa própria Chapecoense, que o Grêmio consegue a vaga na Agora, Libertadores. agora isso aí vem... 2-0 na Arena. Isso aí vem ao encontro do que o Rogério Mas falou. uma atitude totalmente diferente da que teve ontem. Sim. Isso vem ao encontro do que o Rogério falou. A dupla vai se poupando, daqui a pouco tropeça. Mas tem muito jogo, tem muito Tem, mas daí começa o sufoco. Mas que sufoco, 19 jogos sufoco, 19 jogos, pensa, 19 mais 4 que tem agora, os 5. É muito jogo, velho. Tem muito. Se o Grêmio caísse, não desejo, mas se o Grêmio caísse fora de algum, ele tem muito jogo para se recuperar. Claro, o Santos vai ser campeão, eu também acho. Ele tem grande chance de ser campeão. Mas quando alguns desses times melhores começarem a ficar com menos competições, ele vai ter uma dificuldade que hoje ele não tem, ele está passeando sozinho. Tá? Vamos ver. Eu tenho visto assim, Atlético Mineiro, times muito inferiores a Inter e Grêmio, que estão mais na frente. E não vão ficar. Se o Grêmio e o Inter caírem fora, não vão ficar. É que o Grêmio também patina nas próprias decisões, né? Por exemplo, a decisão do Grêmio ontem era de botar os titulares. Por quê? Porque tem que dar rodagem? Porque tá mal no campeonato? Pelo quê? Pelo exatamente o quê? Se o treinador do time, e com todo respeito, o Renato só fala na coletiva aquilo que ele pensa e passa para os jogadores todos os dias. Ele não inventou depois do jogo de ontem, porque o Grêmio não tem obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro. O que tu disse do Jean-Pierre, para mim, Gente, pelo amor de Deus, atestado pelo amor de Deus, tem uma coisa que é óbvia. Eu tô a 10 passos de ganhar 10 mil reais. E a 1 milhão de passos de ganhar R$1.000. Então vocês estão dizendo que o Renato errou. Que o Renato errou ao escalar os titulares. Sim, eu disse isso. Foi minha primeira opinião. Eu não acho isso, tá? Eu não acho isso. A minha opinião é essa, pra mim errou. Só que, vou repetir, eu não acho isso, mas eu tinha certeza que o jogo, até achei que o Grêmio ia perder. Antes do jogo, não tô? Durante o jogo mais ainda, né? Mas principalmente naquele miolo entre o final do primeiro tempo e o início do segundo. Foi a pior fase do Grêmio no jogo. Foi aquele finalzinho do primeiro tempo, que o Grêmio não se achava e estava arriscado a tomar um contra-ataque, que tomou no início do segundo. Quando entra Tardelli e Luan, o time do Grêmio aí mereceu ganhar o jogo. E nem vou falar do pênalti. Eu estou falando do jogo jogado. Aquela jogada do Cebolinha, que ele deixa o cara... aquilo ali, e o chute do PP de primeira, que era toda legal a jogada. Não tinha nada de errado, que o goleiro se bateu, bateu com o zagueiro. Eu vejo assim, tem vários fatores. O time tá mal em algumas coisas, e aí quando tu não joga na corda esticada... Perfeito. Né, quando joga na corda não esticada, é tá mal, aparece... Não tá mal, o time tem fragilidades. Os defeitos aparecem na corda não esticada. O time tem fragilidades. Todos os times no Brasil hoje, os principais, os 4 que estão envolvidos nas competições principais, têm defeitos bem visíveis. O Palmeiras, uma falta de criatividade, se o adversário não der um gol, não faz. Para mim, os 2 melhores times do Brasil, eles têm esses defeitos, só que eles jogam num nível tão alto de dedicação. O Santos. Não, é que o Santos só joga o Campeonato Brasileiro, para mim não tá nesse nível, tá? Dos melhores do Brasil. Tá falando de quem? Inter e Grêmio, jogam 3 competições, para mim são os melhores. Eu também acho. Tá? Eu também acho. Eles jogam num nível tão alto, mas tão alto de dedicação, que tu não vê os defeitos. Porque Michael e Matheus Henrique, eles já mostraram esses defeitos pra gente várias vezes. Sempre que o Grêmio amolece, aparece. Mas quando eles jogam lá em cima, que tu não vê nem a cor da bola, tá certo isso. Aí não aparece. E o mesmo vale pro Inter. O Edenilson, o Patrick, seja o Lindoso, seja o Dourado, até mais o Lindoso, que eu acho até mais jogador que o Dourado, né? Tem se mostrado. Tem se mostrado. Eles jogam num nível tão alto de concentração que, olha o que foi o Kahneman contra o Libertad. O Kahneman joga aquele futebol? Não, olha o que ele jogou contra o Libertad com muito mais dificuldade, aquele centroavante enorme. Tu acha que ele joga o futebol de ontem? Foi ridículo. Óbvio que não. Constrangedor. Tomou 2, 3 janelinhas, entrava de perna aberta, tava assim, ó, tipo... Olha aqui, ó, o Grêmio conseguiu dificuldade ontem para correr atrás. Nossa. Eu perguntei pro Renato ainda sobre isso, na coletiva, sobre como ele via essa atuação do Kahneman e ao que ele poderia atribuir isso. Porque para mim, a atuação do Kahneman ser mais abaixo é o exemplo prático do que o Diogo e o Barbaresco falaram aqui, sobre estar numa rotação mais baixa por ser uma competição que não é talvez tão valorizada ou que o Grêmio não tem tanta fome de ganhar agora. E o Renato disse que não ia individualizar, ele estava tergiversando na resposta, até que ele disse assim,
às vezes o jogador, ele não tá 100% no campo. E aquilo ali me aquela deu um estalo resposta para dele, pensar exatamente Ele sentiu isso, porque em vários momentos ele gritava com os jogadores, isso que na Libertadores tu via quando o treinador dá um grito, isso serve pro Odair também, não é só pro Renato, para outros treinadores. Ele grita, em seguida alguém vem até a margem do campo e vê para ver o que ele quer corrigir. Ontem, desculpe, os caras, eu não vou usar a expressão que eu ia usar, mas os caras estavam andando. Não, porque tudo ele bem. estava gritando. Mas aí eu pergunto... Eu não estou justificando, não é passar pano. Vamos Foi um inverter, fiasco. vamos inverter a ordem desses jogos, tá? Fosse Flamengo ontem e os titulares. Não Não. tem nenhuma dúvida. Sem vontade. Não. Aí A mesma coisa. Mesma coisa. Posso te dizer uma coisa? Mesma que coisa. Tu vai, desculpa, já André. motivaria Flamengo- pelo adversário. Tu acha que o Flamengo é aquele futebolzinho Do 3-0 horrendo contra o Bahia? Não, eu não tô falando nem a condição dos times, eu estou dizendo só invertendo Sim, as entendi. posições dos Mas jogos na talvez- tabela. Mas o Flamengo É que ele fez falou do domingo. Corinthians. O Flamengo fez domingo o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio fez isso ano passado com o mesmo Flamengo. O quê? Ele Na pegou o Copa do Flamengo com os Brasil reservas e no aqui. Brasileiro. No Brasileiro pegou os reservas O Grêmio- aqui e meteu 2-0. É. Os titulares do Flamengo jogaram contra o Grêmio, contra o reserva. O Marinho deitou em cima dos titulares do tudo Flamengo. bem, mas aí o e aí Grêmio- na quarta o Grêmio não conseguiu ganhar. O Grêmio foi reserva. Foi. E o Flamengo titular. É o que eu disse, É os outra reservas história. querem jogar. Mas não tem. Olha, você olha o vou dizer comportamento. mais, domingo- Olha o comportamento dos jogadores em campo, que pode até o Jean-Pierre ter começado daquele jeito. A hora que as coisas não estão dando certo, os caras entram de novo. Não tem Não, como. mas aí já tá. Porque aí. Mas aí já tá tudo fora do Rogério, lugar. Não, aí Rogério, vai me mas desculpar. A aí- insolência com que alguns jogadores entraram em campo ontem é ridícula. Mas aí é muito em relação ao adversário. Não, não pode. É Não, muito mas em não relação pode. Em ao relação à adversário. circunstância, não é o adversário. Eu até acho- O Grêmio já jogou sério contra adversários Pequenos. pequenos. Já jogou sério. Esse Grêmio aí, esse mesmo Grêmio. massa crua. E É que ontem não a jogou. Tá gente- bom, mas a gente tem que- nós não estamos discutindo a seriedade. Eu já disse que eu concordo em parte com vocês de tudo isso, que o foco está lá e tudo mais. A minha discordância em relação à opinião de vocês é de que o objetivo do Renato em colocar os titulares tenha sido exclusivamente para dar movimentação. Foi. Ele não A minha tá- discordância o é Renato essa. só vai pensar no brasileiro como brasileiro. Daí ele vai dizer assim... Quando cair de alguma das Quando ele duas. cair alguma das duas, ele vai sentar e dizer assim, agora é o seguinte... Não, aí é não. assim que ele Mas é. aí não. Mas Eu aí. não tô dizendo que ele Mas tá certo, por tô dizendo que quê? é como Porque ele aí é. não vai ter discurso, Bavaresco. Agora tem discurso. Agora eu chego depois do discurso, é jogo. fato. Não, Tu tá mas dizendo tá que- bom, é um fato que propicia um É a discurso. mesma coisa, eu tenho lá uma situação lá na minha secretaria, que mais tarde até vou fazer um jabá grátis aqui, mas eu tenho uma situação que é uma realidade, os caras assim, pô, mas isso não pode, eu sei que não pode, mas é fato. E aí? Bom, mas eu não estou discutindo Mas é a o mesma fato. coisa, é que fato. vocês querem que eu aceite. que é um discurso, não é um vocês discurso, querem é que eu um aceite o fato. fato de vocês e não querem aceitar Não, o meu, que aceito, para mim é fato. Não, mas não, tu Tá? diz que é um discurso. Mas é um discurso Não é um que é discurso, é um favorável fato. pela Tu situação. vê no campo. Tá, Quando, assim, ó. e ninguém quer isso, a gente quer sempre que Grêmio Internacional, não é, que estão na Série A, que todos os clubes daqui que valorizem cada vez mais o futebol gaúcho, que ganhem as suas competições que participam, porque é valorização para nós, eu tenho consciência disso. Agora, vamos lá, na hipótese, a hora que desaparecer essas outras Copas, não existe mais razão de ter esse discurso. Perfeito. Entendeu? bem. Aí é obrigatório tu ir para a única competição que tu vai ter e valorizar É isso. que tu tem que, no labirinto, quando tu tá no labirinto, tu tem que caminhar no labirinto tentando encontrar o caminho correto. Porque se tu titubear, for pro lado Mas errado, o Grêmio não está em labirinto. calma. Quando tu vai pro lado errado, tu talvez dê uma volta e não consiga nunca chegar no final. Ah, mas o Grêmio não está em labirinto. Ontem o Grêmio vivia um labirinto. No jogo. No jogo, no contexto do jogo. Por quê? Porque se bota titulares e ganha, era o caminho correto. Andava pelo labirinto, chegava no final Tá, mas e aí deu. nós estamos olhando só para o resultado, de novo. Mas era isso que o Grêmio queria. Não, mas o Dentro resultado do que o teu- Grêmio dentro queria da era a tua ideia. vitória. Dentro da tua ideia, não da minha. Tá, é a vitória que o Eu Grêmio tô queria. tentando- É óbvio que sim. É Tá? óbvio, é Mas- óbvio. Isso eu não tô- E aí, Só que aí tudo tu começa a te perder no labirinto quando tu não sabe o caminho para chegar no final. Porque aí o Grêmio tinha uma situação do Everton para explicar e ninguém apareceu para falar. O Grêmio tinha uma situação de que tinha empatado com um dos piores times do Campeonato Brasileiro e ninguém apareceu para falar. Porque o Duda Criff da entrevista coletiva no dia que o Grêmio empata com a Chapecoense em casa e que o Everton troca de empresário porque todo mundo recusou uma proposta que ele queria para ir embora do futebol chinês,
é pro presidente Romildo falar, não é pro Duda Creflo falar. Então o Grêmio caminhou num labirinto que não sabia o final. Por isso que eu digo eu que acho os que não erros tem foram... nada a ver. Tem Não, tudo a não ver. tem nada Tu a ver. erra e tu foge. Mas não tem nada a ver. Agora tu fez Tu uma erra e tu relação. foge. Esses fatos aí não tem nada a ver com Ah, isso. não tem? Tu foge do assunto. Não, mas, cara, não tô dizendo que fugiu, não vou entrar no mérito. Mas não tem nada a ver com o jogo, cara. O jogo, o Grêmio tava longe pensando em outras competições, não tava pensando. E outra, o Cebolinha Tava foi, um focado dos que jogaram 90, dos que jogaram os 90, Mas é a obrigação o Cebolinha dele. foi o melhor em campo. É a obrigação dele. É obrigação de todos, né? Mas mais Obrigação dele. de todos. Não. Esse negócio. Por que mais dele? Ele é o melhor jogador do time, a obrigação é dele. Ah, porra. Não, mas ele teria que se cuidar mais e tudo mais. Não, cara, ele é o jogador que mais entrega, e que mais, não vou dizer que mais, mas ontem foi, tá? Talvez em alguns jogos não, mas ele tem mantido a regularidade. Fez o gol dele ontem, não fez um gol por um pecado, merecia ter feito aquele gol, seria um dos gols do campeonato. Vocês acham que Depois o daquele Kahneman não se esforçou? Não, Vocês não, acham que ele o Kahneman... teve- Ele Vocês levou acham aquele que o drible Kahneman... porque quis. Porque ele estava com foco lá no jogo do Atlético Paranaense. Claro, não tem nenhuma dúvida. Não, mas não é que ele não se esforçou. Tu tá sofismando favor, agora. Aquilo por favor. Não, tu tá sofismando. Ele não teve o nível de concentração. Cara, ele não tomou nem um drible desse naquele jogo. Muito mais difícil. Não, do tudo Paraná. bem, vamos lá, Ele que tem não um nível teve. de concentração Vamos muito- lá, que não teve nível de o Jeromel também não teve Não, nível de o Jeromel foi concentração. reconhecido. O Matheus Henrique também não teve, errou O mais Grêmio fácil que o consagrou o normal. Everaldo, pelo Tá amor de tudo Deus. bem, tá ok, tá tudo certo. Até o goleiro. Ok, só que vocês não vão me convencer de que o Renato tenha escalado os titulares apenas para apenas para treinar. Não, eu não disse que era apenas. Apenas pra Eu treinar. repito, tá, então nós estamos correndo em volta do rabo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A minha pergunta tu não agora... vai- mas qual é? eu vou fazer uma síntese do que eu penso. Ele queria também ganhar o jogo, óbvio. Ele achava que era mais fácil ganhar com os titulares. Perfeito. É isso aí. Eu, Bavaresco, teria agido diferente. Não botaria todos reserva, não botaria todos os titulares. Tá bom. Vou dar um exemplo, tá? Que teria feito toda a diferença. Mas tu está concordando comigo, tu está vindo ao encontro do que eu disse. Tá. Então, ele, teria Renato, entendia que teria- era mais fácil ganhar da Chapecoense, que era o objetivo, evidentemente, dele para sair dessa posição incômoda, tá? Sim. Com os titulares. Mas é óbvio, Mas- porque, mas- porque mas- o Renato Porque tu não coloca em Mas risco. por que errou? Porque ele não conseguiu passar para os jogadores isso. E Ele tu tem não uma coloca- falha de Ele não... não- ele E outra, ele tu não conseguiu. coloca. E outra coisa, Rogério, tu sabe melhor do que eu, não preciso nem te falar isso, tu sabe. Ele não vai colocar em risco os titulares dele da Libertadores da América e da Copa do Brasil contra um adversário que ali na frente ele vai possivelmente enfrentar Que é o ou não, Flamengo. que é o Flamengo. Tu não Não, e coloca em contra o choque Palmeiras, contra um não, grande. o Palmeiras tudo no bem, sábado. Também vai não. fazer. Mas o Flamengo está lá na antevéspera do jogo. Mas são os dois jogos que tu tem pra escolher. E, Rogério, bem, mas por isso que ele vou dar um escolheu esse. exemplo, Vou dar um exemplo. Por quê? Porque, pode me filmar. Filma, pelo amor de Deus. O Eu quê? vou dar um Não exemplo. interessava aquele jogo de ontem. Pelo Ele amor de estava Deus. andando pro jogo Pelo de amor ontem. de Deus, Não. era o jogo. O que é mais fácil? Mas nós vamos de o novo. que é mais Mas fácil eu- tu ganhar 3 pontos diante da Chapecoense Deixa eu em dar um casa? exemplo do que eu Ou tu acho. ganhar 3 pontos do Flamengo no Rio de Importante Janeiro? é manter os teus jogadores com ritmo para o que te interessa. Não. Rogério, ó, Por isso que eu o falei na Grêmio exibição. tem- Não. Se o Grêmio tivesse preocupado com o resultado, o certo ontem era, por exemplo, tirar os dois zagueiros. Os dois zagueiros, por exemplo, o Kahneman tinha sido muito exigido no jogo de lá. O Jeromel não jogou. Talvez tirar deixar o Jeromel e tirar o Kahneman. Mas por que o Grêmio não fez isso? Porque sabe que vai jogar com os reservas sábado e tinha que cavar o terceiro cartão do Kahneman. E cavou. Não, também, isso aí é outra questão. Não, senão o Kahneman não teria Isso aí jogado. não só o Kahneman, né? Teve mais gente que cavou o terceiro Sim, cartão sim. amarelo, e isso o Diogo já tinha dito aqui. Não, eu não- Tá. eu não E tinha esse, assistido. e esse é um elemento também que eu considero importante. Que fez diferença. Que eu considero mas, importante. mas assim, ó, por exemplo, ontem era um jogo para o Jeromel, como não jogou, estava suspenso, tu jogar com o David Braz e Jeromel, por exemplo. Teria feito toda a diferença, porque o David Braz, ele chega junto em treino, cara, em jogo de paro ímpar. David Braz tá com tesão. Aliás, Como entrou o Tardelli e o Luan. mas o Tardelli entra sempre com vontade. Sim, é verdade. O Luan é que é mais ou Mas o menos. Luan me surpreendeu ontem. Mas A velocidade com que ele mas entrou. tem uma hora que ele tem que entrar com vontade. também, Eu né? volto a dizer. Mas eu tô sendo sincero. Agora é para fins de time, tá? Para fins de time mesmo. Já que a gente. Eu vou pegar assim, ó. Mas vou o pegar Renato não vai mexer em nada. Não vai mexer em nada. Não vai mexer em nada, tá? Tem esse ponto, ele não vai mexer em nada. Mas eu vou concordar com o Rogério, então. Vou concordar com ele para pegar uma outra tese.
O Ele Grêmio... vai concordar comigo só para desenvolver a tese dele. Só para poder falar alguma coisa. O detalhe é o seguinte, o Grêmio tem 2 titulares que jogam menos do que 2 reservas. Que são? André e Jean-Pierre jogam menos futebol do que Luan e Tardelli. Então de acordo. O momento do André e do Jean-Pierre eram superiores ao do Tardelli e ao do Luan. Os dois jogaram muito bem lá. Só que os dois, eles têm jogado bem. O Grenal deles foi médio para baixo. De quem? Do Luan e do Tardelli. Sim, mas o Luan, o Tardelli faz o cruzamento dá o passe pro Juninho fazer o cruzamento pro Luan fazer o gol. Ali ele já cresce. Ninguém joga porcaria nenhuma contra o CSA. Não, mas mas aí... Os dois entram e mantêm o nível contra o Libertad. Ontem contra eles mudam o jogo. Contra o CSA, o Grêmio foi vítima de um assim, ó, quando tu tem uma coisa sem a qual, digamos que tu vai sair com o teu carro, tá tudo perfeito, não tem bateria. O Grêmio naquele dia, com o Galhardo naquela função, era não tinha um como carro funcionar. sem bateria, não ia funcionar. Não tinha como funcionar. Não é culpa dos que estavam em volta. Vamos mostrar depois, em seguida, os lances aí que a gente falou do jogo. Não mostrou os lances, a gente vê em seguida. Tem o jogo do Internacional amanhã também, que é importante. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Zafari e a gente volta em seguida. Na minha watch party aqui, vocês que estão mandando as mensagens pelo Facebook, a mensagem de vocês está aparecendo aqui, ó, no rodapé. Como essa mensagem que é do Gerson Pulgão. Ô, Vitor. É que o Vitor quer se ver, né? Ele quer se ver. O Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo errado o pensamento do Jean-Pierre. Profissional tem que saber jogar todos os campeonatos. Tá faltando alguém para orientar essas cabecinhas. É verdade. Imagina se sai da Libertadores, da Copa do Brasil, e aí? O Daniel Tirello vai ser 4-0 lá em Minas, o Inter. Vai ser Inter 4-0 em Minas Gerais. O Jair Marinho dos Santos, chorando, gremistada, está aqui. Quem mais que está conosco aqui? O Pedro Melo. Mas eu quero dar ênfase agora para a revista Expansão, que tem a coluna do Vitor Blade Moraes. Né? Essa é a edição mais recente da Expansão, Vitor? Foi a edição de julho que resgatou a história de 195 anos da imigração alemã. E na minha coluna, E aí, tudo bem, eu faço uma referência à família da minha mãe, que veio da Alemanha em 1924, então são 95 anos que estão aqui no Brasil. E da primeira geração que veio da Alemanha, apenas a minha mãe, que está com 97 anos e está nos assistindo, um beijo, mãe. Ela é a única remanescente dessa família. Nessa foto aqui, é ela que está aqui na outra foto, né? Não é nessa. Ela é a terceira da esquerda. E ali estamos agora sim, agora nós vamos usar. Nessa foto aqui, Vitor. A minha mãe e meu pai. Tá, ok. Meu pai que era de origem portuguesa. Mas tu era gurizinho nessa foto aqui, hein? Nem tanto. Aí eu tinha algumas décadas atrás, mas nem tanto. E aqui? E aí a minha mãe é a terceira da esquerda. Ali estão o meu avô, a minha avó, que é a madrasta da minha mãe. A tua mãe, deixa eu tentar colocar. A mãe é a terceira ali com um babadinho branco, vestido escuro. Aqui? Isso, ok. Ana Blade Moraes. Tá bom. Há Tá 95 sempre nos anos acompanhando. Parabéns. 97. Parabéns. 97, 95 da idade da tua mãe. 95 de Brasil, 97 a idade da mãe. A mãe veio da Alemanha com 2 anos e com 2 alguns anos. meses.
Parabéns, como é o nome dela? Ana Bley de Moraes. Muito bem. Blay, o certo, né? Eu já me curvei, a pronúncia correta é Blay. E a revista está fazendo 20 anos, Rogério. A revista expansão. Expansão do Sérgio Yost, lá com a Ana Pacheco, 20 aninhos. Eu gostaria de aproveitar, Rogério, se tu me permite. Claro. Ainda há pouco o nosso amigo Paulo Cruz, que está morando em Aracaju, até pediu que eu relembrasse na quinta-feira, agora, próxima quinta-feira, dia 8, às 18 horas, no chalé da Praça 15, estaremos lançando o livro Todos por Um. Então, um convite para que todos compareçam. São 28 colegas, escritores, jornalistas, que escreveram uma crônica e que se transformou nesse livro Um por Todos, que é uma solidariedade ao nosso querido amigo jornalista José Prévidi, que sofreu um processo judicial e que está buscando recursos para pagar. Para pagar para o acordo feito. São cerca de 60 mil reais. Então, isso aqui é uma demonstração assim, de afetividade, de solidariedade. E contamos, então, com a presença de todos os amigos lá, pessoas que conhecem. São 28 pessoas Quando que estão vai ser o lançamento? Quinta-feira próxima agora, às 18 horas, no chalé da Praça 15 de novembro, ali próximo ao Mercado Público. Muito bem. E qual é o valor do livro? R$50. R$50 para a gente colaborar com o Prévidi. Um grande abraço aí para o Prévidi também. Ô Bavaresco, já que nós estamos no momento, oportunize aí o que tu quer. Não, é o seguinte, eu queria convidar todos aí, principalmente os empresários que estão nos assistindo, vou olhar para lá, né? Que, assim, amanhã, quinta e sexta-feira, lá no Canoas Parque Hotel, nós vamos estar promovendo um evento voltado ao trabalho prisional, tá? É uma coisa muito interessante, porque não é aquele tipo antigamente trabalho forçado, nada disso. É o primeiro seminário de gestão, fomento e boas práticas para a oferta de trabalho à pessoa presa. Como é que funciona isso? O sujeito coloca uma filial da empresa dele, ou a empresa dele, dentro de um presídio, e aí tem lá toda uma regra que é estabelecida pelo Ministério da Justiça, segundo a qual o preso ele é remunerado, um percentual fica para ele, uma conta individual dele, e um percentual vai para um fundo rotativo para estimular justamente essa questão do trabalho prisional e outras finalidades dentro do sistema prisional. Eu sei que muita gente tem preconceito quanto à questão do preso trabalhar e ser remunerado, enfim, aquela coisa do custo do preso, etc. Ocorre que isso é pior, é o custo sem trabalhar, né? E há todo tipo de preso. Nós temos presos, aqueles mais perigosos, ligados a facções, etc. e tal. Dificilmente eles se enquadram nessa questão de poder trabalhar em função da movimentação deles dentro do próprio presídio, porque isso requer uma movimentação, uso de agentes, porque os caras têm uma rotina de trabalho com turnos, etc. Então isso é mais voltado para aquele preso de baixa periculosidade, mas que também quando sai, às vezes, do sistema prisional e não tem uma experiência de trabalho, uma profissão, digamos assim, ele tem a dificuldade de se inserir. A gente tem exemplos em Santa Catarina em que o índice de reincidência, depois que o pessoal passa por esse tipo de experiência, reduz drasticamente. Então o que a gente quer mais? A gente quer que menos gente volte para o crime. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu sou bem, eu não sou muito de... Eu acho que tem que ser duro com a bandidagem. Mas eu também acho que aquelas pessoas que... Ninguém está livre de cometer um erro, de fazer alguma coisa impensada, ou sei lá, crime de trânsito, tem tantas coisas, questão de pensão alimentícia, eu não vou entrar no detalhe, mas acho que a gente tem que pensar nisso. Nós não estamos pensando nos presos. Nós estamos pensando em nós também. Na sociedade. Quando que é o evento? O evento começa amanhã, às 9h30 da manhã, e vai até a sexta-feira, lá no Canoas, durante todo o dia. Amanhã nós vamos ter a presença do Bordignon, que é o secretário, o diretor nacional do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Na quinta-feira, o governador Eduardo Leite vai estar por lá. E vamos ter também presença de empresários que tem esse sistema em outros estados. Inclusive,
o principal deles, o melhor exemplo é Santa Catarina, onde Muito isso bem. é feito No Canoas? muito bem. No Canoas Parque Hotel. Parque Hotel. A partir das 9h30 da manhã de amanhã. Agora vamos mostrar os lances, então. A gente falou do jogo de ontem, não mostramos Agora, os lances. teve uns golaços, né? Ontem. Pois é, isso aí é o que é importante. O Jeromel aí... Um belo gol de cabeça, quer dizer... Só um detalhe, desviou tá? bem. Só um detalhe. É o 5º gol em 3 jogos Olha de lá, bola. foi o Kahneman, foi o Jeromel... O Jeromel entrou muito mole, né? O Kahneman tudo bem, foi meio na surpresa, mas... Isso aí é uma coisa que é interessante, esse posicionamento do Everton mais próximo do gol, né, Diogo? Mas é costume dele, né? Não, isso que eu estou dizendo, não, e tem sido muito Mas eficaz. se fosse o Rogério preparador de goleiros, eu matava o tiro. Olha lá, ó. Levou É, 10 né? anos Ali pra foi o cá. Leonardo. Tá ali, falando do- ali foi o Leonardo de E olha Blanc esse que lance errou. aí, olha esse lance aí, cara. Quem é que Michael. perdeu a bola no Michael. meio ali? Não, mas não foi gol por detalhe. Esse aí. Michael. É o que eu falei do final do primeiro tempo, entendeu? Que ficou um jogo muito aberto. E continuou no início do segundo. Aí o gol do Sim, aí 3 contra-ataque, um belíssimo. Quem é que estava mais na um belo marcação gol. ali? Jeromel, né? Kahneman. Ah, Kahneman. Naquele ali é o Kahneman. Esse lance merecia ter entrado. Meu Deus, ia ser um golaço. Matheus? Não, foi o PP. Ah, o PP. Tem um gol que o Tardelli perde, eu acho que é esse. Mas foi linda essa jogada, cara. Esse. O goleiro Que jogada pega. bonita. Ia ser um Grande golaço esse. O Tardelli perde uma outra oportunidade depois do gol ainda. Quase Aí igual. é o gol. Esse é o gol. Quase igual. Depois tem praticamente um replay do gol. É. Agora, o Grêmio tá Especialista. elevando consideravelmente o nível de gols de cabeça. É isso que o Diogo falou. Tu falou quantos gols, Diogo? 5 em 3 jogos. Tu vê. Luano Grêmio. Esse lance Merecia ter entrado. Esse lance do Everton é que merecia ter sido. E aí, Esse foi um pecado. ninguém falou nada, tá? Mas pra mim isso Teve é um pênalti aí, né? Eu também achei. O do Diego Tardelli, né? Com todo respeito. Não, mas- que foi muito mais pênalti, se a gente considerar, puder dar Sim. intensidade, do que aquele que o E Kahneman essa jogada, queria. que jogada linda essa aí, né? Que ele dá um drible de Mas letra. aquela outra que ele leva pro meio Sim, já não, aquela caindo. foi mais bonita. Aí é E que aí veio o lance do Aí pênalti. o pênalti. Do pênalti? Do pênalti que ele deu, né? Acho que se o Kahneman não tivesse se atirado na piscina tanto como ele fez ali, né, até poderia. É porque por baixo eu acho que ele é tocado aí, ó. Pra mim é pênalti. Mesmo sem querer, isso é pênalti. Mas não podia. Quando ele sentiu o braço, ele já se Não, atirou isso é para outra frente. coisa. Eu mantenho meu critério. Eu achei pênalti Eu no também Rafinha, na Libertadores, eu achei pênalti aí. Como São eu não lances achei. Mas parecidos. achei esse aí é mais pênalti que aquele. Só tem uma coisa, Para tá? mim, nenhum dos dois. Só tem uma coisa que eu quero frisar muito importante, que eu tô batendo nessa tecla, vai acabar, acho que o nosso VT daqui a pouco, mas é sobre esse lance aí, que é o seguinte, não pode, eu sei que esse árbitro é novo, ele não passa por isso, tá? Ele não passa por isso porque ele tá estreando na Série A agora, então ele nem tem jogos de Libertadores na carreira ou qualquer coisa assim. Mas não pode um árbitro do futebol brasileiro receber do seu chefe de arbitragem, do seu chefe da comissão de arbitragem, uma instrução que não existe na regra, tá? Que é a de analisar lances de interpretação, como o de ontem. A Libertadores da América, e por que eu citei o pênalti do Rafinha? Porque eu queria trazer ele para a O regra. Diogo tem razão. A regra da Tá FIFA, errado o que ele fez. A regra da FIFA, e tem se aproveitado na Libertadores da América disso, e eu tenho parabenizado os árbitros por seguirem essa regra e pela Conmebol ter instituído o segmento da regra da FIFA, é o seguinte, o pênalti do Rafinha na Libertadores da América, quem dá é o Pitana, o árbitro de campo. Sim. Por obrigatoriedade de regra, o VAR tem que avaliar o lance. Só que por se tratar um lance de interpretação, e aquele era um lance de interpretação, ambos apenas debatem no microfone. Sim. E ele E não foi se bem. ambos ficarem em dúvida, Vale a posição. vale a posição de campo. De campo. Tem Posso que te dar um valer a exemplo posição de prático? campo. Posso te dar um exemplo prático do que pode ser analisado pelo VAR e anulado pelo VAR? O pênalti Não. que o Felipe Melo protestou no Beira-Rio. Pretestou, desculpa. No Beira-Rio. Ele se atira sem ser tocado. Que é o que Aquilo vale. é um não pênalti. Aí o VAR olha e diz assim, isso aqui é simulação. Não foi o que o Kahneman fez. E aí Ele não é seria- tocado. e não precisaria nem ir na tela olhar. Então, Ontem. é interpretação. O juiz achou o Tá, Kahneman- mas acontece o seguinte, o VAR está chamando para dor. Vamos lembrar aquele Mas tá lance. errado. Vamos lembrar o lance do Voaden no clássico Cruzeiro e Atlético. Também é um lance de interpretação. Também tá errado. Também tá errado. Também é um lance de interpretação. E aí o que aconteceu? O Voaden usou de um subterfúgio.
Como eu Claro, disse, achou uma falta. Muito inteligente. Ele achou uma falta Eu antes de até achei- acontecer o lance. Eu até achei que foi falta. Pois é, mas não foi para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado pela interpretação do VAR Que não de pode. que poderia ter acontecido o pênalti. Quer dizer, aqui assim, ó, é bem importante, né, para quem está nos assistindo, não pode na regra da FIFA. Foi o Gaciba que disse que ele quer mínimo erro. Então, também ele fez essa sugestão para os árbitros no futebol brasileiro. Então, a gente vai além do protocolo. A gente tem que chegar numa conclusão, se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que esta instrução do Gaciba é boa. É boa. Só que ela não está em regra. E isso eu acho ruim. Mas, gente, aí, por exemplo, aquele pênalti do Fagner no jogo Grêmio-Corinthians, o Grêmio podia ter 2 pontos a mais. Aquilo ali é pênalti, cara. O cara tá com o braço lado, mas ele dá... Tem vários lances iguais àquele que o cara dá pênalti. Tudo bem. Então... Mas ontem, por concordo. exemplo, ontem teve o lance do Tardelli também com o zagueiro da Chapecoense. Que da mão tava, que também não interpretou como lance de pênalti. Mas teve vários outros que a gente viu que os caras dão. Então, Mas é isso. Só que vai ali, continuar. nesse exemplo do lance que você mencionou, Rogério, para mim é o uso correto do VAR. Porque acontece o lance, o árbitro olha para os jogadores do Grêmio, faz assim, ó, nada. O jogador da Chapecoense dá um balão para lateral, o árbitro só coloca a mão no ouvido. Sim, claro. E segue conversa o jogo. e segue o jogo. Segue o mas jogo. Se é interpretativo, Olha aqui, ó. não vai pro VAR. Por falar em zagueiros, o nosso querido amigo Bavaresco, e acredito que conhecido, se não amigo, mas conhecido também dos demais, claro, né? Ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, nos acompanhando. Um grande abraço que bom. para o amigo Grande Fortunati. abraço, chefe. Ele diz o seguinte, ó: impressionante como a nossa grande dupla de zaga se apequenou ontem. É ritmo Foi. de treino, né? Ritmo de treino. não, aqueles 2 dribles. Mas- Aquilo ali já estava previsto. Mas tem um nome a ser preservado, né? Os dois e ainda Por isso tem é o que eu nome te da disse, dupla, né? Por isso é que eu te disse que, pelo mundo ideal, se não tivesse a questão dos cartões amarelos, não sei o quê, eu tenho absoluta convicção que não teria jogado um dos Tem dois. mais Pode uma coisa, ser. tem mais uma coisa. Esse sistema do Grêmio de jogo, Eles põem né, muitos caras. eles põem muito. Assim, ó, o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores ou até dos dois, tá? Não descarto essa possibilidade. Nem para Grêmio nem para Inter. Acho que os dois têm essa mesma possibilidade. Só que assim, ó, é importante o Renato fazer uma análise que, apesar dessa possibilidade de título e se ganhar o título e erguer a taça, não dá para continuar assim. Matheus e Maicon. E outra, eu ouso dizer uma outra coisa. Para mim, o Grêmio tem 3 jogadores em campo iguais. Eles têm apenas estilos diferentes, mas os 3 Matheus, são Michael e exatamente Jean-Pierre. iguais. Jogam na mesma função. Matheus, Michael e Jean-Pierre. São um meia depois do volante. São tudo campistas. Exatamente. Mas, Por de isso novo, que o Grêmio não tem Luan. De novo a dupla Grenal aí, né? Um querendo imitar o outro. Vê o meio-campo que o Internacional jogou contra o Fluminense. Tudo Só que o igual. Grêmio joga sempre assim e é competitivo. Olha aqui, ó, por falar em Uma corda internacional, esticada, né? por falar em internacional é o nosso assunto na sequência. O Inter joga amanhã, então amanhã, evidentemente, que o assunto internacional vai dominar o programa. Eu quero lembrar para vocês que com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC, pertencente ao sistema FEComércio RS, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens e serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC Rio Grande do Sul é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais a respeito do SESC acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Banrisul e voltamos em seguida para falar do Internacional. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade.
Isso aí. Procure uma agência do Banrisul, que o Banrisul acredita que o seu sonho pode virar realidade. O sonho do torcedor colorado, né, como nós temos aqui, o Márcio Martins Fraga, amanhã 1-1 em BH. Tá? Não tem saldo qualificado na Copa do Brasil. Não tem. É só trazer um ponto de lá e jogar, né? Bom, mas aí tem que vencer. Precisa ganhar aqui. Precisa vencer. Mas o empate não é uma hora. Tem uma grande notícia para o torcedor do Internacional para amanhã. O fato de Rodrigo Lindoso ter viajado para Belo Horizonte e ter chegado à delegação e possivelmente treinar à tarde com um grupo de jogadores é a melhor notícia que o torcedor do Inter podia ter. Porque a alternativa seria Richelli, é isso? Ou Richelli e Nonato, né? Eu já estava com essa ideia aí de que 2 para substituir. 2-1. Abre mão do Sobis no lugar do Alessandro para substituir o Lindoso. Sim, mas aí é complicado. Eu continuo entendendo que não dá para jogar os dois juntos, não. Não, tudo bem. Não tem. Só que eu acho que na cabeça do Odair, Porque... para substituir o Lindoso sem o Dourado, só com os dois. Tu não pode ficar com um jogador e um só pensador no meio campo. Muito complicado. Ia jogar sem pensador. É muito complicado. Porque o Edenilson vai ser o jogador... E olha que o Edenilson não é todo pensador desses aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos concordar aqui, nós dois agora assinar e sair para almoçar. Se jogar o Lindoso e o Sobis, o Inter joga sem pensador. Não tem pensador. Não, mas o Lindoso é um jogador mais pensador de meio campo. O Lindoso é um jogador, ele não é o pensador. Quando a gente fala pensador, a gente pode estar pensando num D'Alessandro, imaginando um D'Alessandro. Que é o único pensador que o Inter tem. Não é isso aí que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, por exemplo, o Edenilson já é um jogador mais pensador do que o Nonato, mais pensador que o Richelli. É que eu não consigo usar essa expressão dos jogadores. O Lindoso, pela movimentação que ele tem, ele já é um jogador mais pensador. Não é um jogador que vai ser como o D'Alessandro, de parar o jogo, virar, inverter, fazer um lançamento. Não é isso aí que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é comparando, por exemplo, com o meio-campo que jogou contra o Fluminense. Vocês lembram qual foi o meio-campo que jogou contra o Fluminense? Zé Gabriel, Richelli, Zé Gabriel e Nonato. Só tinha corredor. Não tinha nenhum jogador que pensasse um pouco o jogo, que tivesse movimentação. O Nonato é um jogador que eu insisto. O Nonato ele precisa ser trabalhado para se tirar proveito da capacidade que ele tem. Senão vai se perder um jogador. O problema correndo para tudo quanto é lado do campo e não estando no local certo. O problema para mim é que sem o D'Alessandro, o Internacional vai jogar com um trombador, um carregador, um trombador, um carregador, se jogar ali, vai jogar o Lindoso, né? Um cara de marcação, então joga um de marcação, que é o Lindoso, um carregador, que é o Edenilson, um trombador, que é o Patrick, um chutador, que é o Sobis, o Nico, que é um corredor. Vamos combinar o seguinte. Quem é que vai começar o jogo? Quem é que vai encontrar esses caras? Mas assim, ó, o Internacional, ele quer voltar de lá, deixar o problema pro Cruzeiro. Então tu concorda comigo que ele quer... Se tu tá falando que o Inter não tem pensador, o Cruzeiro só tem o Thiago Neves que joga como atacante. Chegou a jogar com 3 volantes. Então tu concorda comigo que há grandes, e eu diria quase que 100% de chance do Inter jogar exatamente como jogou contra o Palmeiras, com 4 volantes. Existe. Só que o Cruzeiro, só um pouquinho, só que o Cruzeiro não é o Palmeiras, né? O Cruzeiro, o momento do Cruzeiro é muito pior, do Palmeiras já não era muito bom, mas o do Cruzeiro é muito pior. O Odair entende, e ele me disse isso em Atibaia, que a melhor função que o Patrick pode desenvolver num campo de jogo é aberto pelo lado esquerdo, e não por dentro. Sem dúvida. E ele entende que times competitivos, e na época eu me lembro que quando a gente questionou ele sobre o Palmeiras, ele citou muito os avanços do Marcos Rocha. Que o Marcos Rocha era um lateral que tinha evoluído e que na mesma conversa ele falou sobre o Patrick. E a gente depreendeu que seria utilizado o Patrick por ali para tentar segurar o Marcos Rocha. E eu acho bem provável que isso seja repetido, porque os dois laterais do Cruzeiro avançam. Pela esquerda e pela direita. E o Patrick pode ser utilizado assim. A questão é do posicionamento. Com o Sobis pelo meio. O Sobis pelo meio, o Nico pela direita e o Patrick pela esquerda. Vai mudar o esquema, né? É o que o Inter tem jogado. Esse é o posicionamento. Tá?
Por quê? Mas quando o D'Alessandro joga, ele também não põe o D'Alessandro pelo meio. Joga aberto pela direita. Ele joga aberto pela mas direita. vindo pro meio, mas vindo pro meio. Tu tem um cara mas o parado Sobis também no meio. vai fazer isso. Mas é que aí eu vejo muita mudança, daí o Nico vai ter que jogar na direita, pro Sobis jogar no meio, aí tu coloca o Patrick na esquerda e tá, até ali já é ok. Mas tu muda todo aquele miolo ali perto do Guerreiro. Mas pode ele fazer o Sobis pela direita E o Nico por dentro? e o Nico por dentro? Eu dou o meu salário pra ti Hein? jogar assim, duvido. Ele não pode fazer isso? Não, ele não não- fez no último jogo o Sobis pela direita, aberto? Mas é uma circunstância do jogo. mas Acho que não pra tinha sair o Nico, jogando... Pois é, mas daqui a pouco Sim, daí com o Nico tu faz o que com o Nico? joga ele pro meio. Ontem, Não, por exemplo, o Renato botou o Joga Michael de ele- lateral Ele esquerdo. mas faria não é isso. um- Ele faria muito bem essa função, mas eu duvido. O Nico, que ele né? faça. É a função que ele também mais acho. gosta. Eu acho que o Nico, com a entrada do Guerreiro, agora o Diogo tocou uma coisa que eu há horas venho pensando, tá? Assim como eu acho que Tem que aproximar o Nico do o Guerreiro. Nico ele só vai conseguir jogar com o Guerreiro nessa função ali. Eu vou dizer pra ti, ó. Não Mas é o que eu acho que ele pode fazer. Não é o que eu quero, E não aberto. tá? Não é o que eu É. quero. Não é o que eu quero. Eu não escalaria o Inter assim. É o que eu acho. É o que eu acho Eu apenas, acho que tá certo. tá? Eu acho que o Inter vai jogar um sistema defensivo. Digamos que o Bruno- Lindoso não joga. Não, o tá? Lindoso vai jogar. Vai jogar. Não vai viajar pra não jogar. Não é Grenal pra tu levar o cara e ele não jogar. Sim. É. Tá, mas e aí? Bruno, Moledo, o que eu acho, tá? Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel. Tá. Lindoso, Edenilson e Nonato, Nico Lopes, Patrick e Paulo Guerreiro. Ele vai se fechar. Esse é o time. Muito Esse possível. é o time. Mas aí... Ele vai se Aí o fechar. Cruzeiro vai ficar a noite inteira, não vai fazer gol. Muito possível. Ele vai se fechar. sei. Eu duvido que ele puxe o Nico ou o Sobis pra dentro e abra um deles Mas pra frente. aí vocês concordam que é um time para não perder, né? Exato. É um time para não perder. É. Pô, aí... Mas eu acho que é. Mas é a característica. Mas Você vê uma coisa, é a Roberto? característica. É característica do Se Odair, vocês vão me dizer. É, O Inter, o Inter tá na semifinal da Copa do Brasil assim. E o Grêmio, e como o Grêmio, se tiver dois Grenais Não, na não, final... mas não com esses 4. Mas Não com esse estilo de não mas perder. O D'Alessandro na Mas- Copa do Brasil, é. ele não jogou nenhuma fora. Ou não vou dizer nenhuma. Na Copa do Brasil, não. Talvez tenha Não. jogado contra um... Não, sei não, quem. na Copa do Brasil não acho que não jogou. E só na Libertadores contra o Nacional que ele jogou mais por uma questão do nome dele do que da questão tática. Eu acho que até se tiver dois Grenais na final e o primeiro jogo, o jogo, bom, aí é sorteio, né? Não tem como adivinhar. Né? Mas se o primeiro jogo fosse fora, por exemplo, ele ia fazer a mesma coisa. Ia, entre aspas que eu vou dizer, ia jogar meio na retranca na arena. Vamos lembrar das como é como ele classificações. jogou. Vamos lembrar das classificações do Inter na Copa do Brasil dessa fase, tá? Um jogo, olha, feio do Inter contra o Palmeiras fora de casa, aquele 1 a 0. Não, mas tem que o a Inter anterior, perdeu. a fase Não, anterior. Tem esse jogo que é horrível, matou em casa. Isso. Tá? E o jogo anterior é tão feio contra o Paysandu fora de casa que o Inter quase corre o risco de perder. Mas só não vamos esquecer o seguinte, ó. Se o Internacional faz uma vitória lá, Bom, Ah, bom. tá? Porque como muda tudo. não tem o gol qualificado, não adianta empatar de 1 a 1. Ou seja, Não, ser não faz diferença, reativo 1 a 1, 2 a 2, depois. 3 a 1. É que o Inter, É. o Inter confia no poder do Beira-Rio. Bom, E o Inter joga pressão pro Cruzeiro, né? É, tu já disse isso, é o colo da mãe. não, mas o Cruzeiro É o vem, se colo o da Cruzeiro mãe. empatar lá, mas... é o colo da mãe. Eu até esse dia eu tive Mas uma não altercação com o co-irmão, quis fazer provocações sobre as 100 vitórias do Grêmio na Libertadores, mas não deu nem pra saída, né? Mas assim, ó, é uma coisa que daí já foi tá- o argumento. tu já tá o falando de argumento, novo. o argumento foi esse que eu usei, que o Internacional é um time que em casa é uma coisa e fora é outra. eu sempre vou gostar mais da ação do que da reação. Eu Tá? também. Eu prefiro sempre a ação do que a reação. O Grêmio lá em, Não prefiro a em ação. 5 minutos liquidou o jogo com Eu prefiro. com o É, Libertar, porque Libertar. foi pra cima. É, Foi lá, fez o exatamente. gol, acabou. Vitor, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. O Bavaresco que tem um bom evento lá. Obrigado, junto com o obrigado pela secretário. oportunidade de divulgar que é importante pra gente. Vamos lá, e nós estaremos de volta amanhã, Secretaria de Administração Penitenciária, que eu não citei. Isso. CAP. 9 horas da noite, nós temos o Dois Toques com o Cadu Oliveira, aqui na RDC, e amanhã, antes do Virando o Jogo, tem ao meio-dia o RDC Esporte com o Paulo Brito. Lembrando que a Paola Collin está lá, né, em Belo Horizonte, e vai trazer as informações do dia do jogo Internacional e Cruzeiro, que nós vamos depois, na sequência, a partir da 1h, debater aqui no Virando o Jogo. Muito obrigado, até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.